Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo André Cortes, estou aqui com muita alegria em resposta ao convite do Centro Espírita Irmã Sheila para a condução dos estudos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Então me dirijo a esta assembleia virtual dos corações amigos do Irmã Sheila, em carne e em espírito, convidando a todos para o compromisso ao estudo e à reflexão sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. No momento em que se encerra o dia, então vamos à nossa oração, deixando de lado as preocupações, elevando o pensamento a mais alto, indo ao encontro do Mestre amado e amoroso Jesus, para junto a Ele pedir que abençoe os nossos propósitos, nos inspire, nos proteja, cubra a todos com o seu manto de amor, para que seja uma reunião profícua, para que encontremos nas boas palavras a semente nobre que, por sua vez, encontrará em nossos corações solo fértil. E que nós, então, tenhamos a sabedoria de testemunharmos em nossas vidas. Seja conosco, Jesus, ao longo da noite. Bem, então, indo ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo que eu convido a todos que tenham em mãos o seu exemplar, para que possamos juntos ir à leitura e também acompanhar os tópicos, nós vamos cobrir o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Passo então a leitura para então depois os comentários. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora, tornando a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo o dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um seu dinheiro, e chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que atuamos o peso do dia e da calma. Porém, ele respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te. Que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isto, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Como é de nosso conhecimento, o Mestre sempre nos dirigia a palavra através das belas alegorias das suas parábolas. Os seus ensinamentos eram cheios de figuras que acomodavam a um entendimento mais restrito da sociedade daquela época, a um contexto histórico,
e a própria capacidade de compreensão daqueles corações a quem ele se dirigia. Mas porque sabia que essas seriam palavras imorredoras, palavras de vida eterna, também hoje se faz necessário que nós, ao nos debruçarmos sobre ela, vamos buscar o melhor entendimento para que ela construa em nós essa certeza que será, portanto, base sólida no nosso caminhar. Vejamos que, de início, Jesus se refere: o reino de Deus é semelhante a um homem pai de família. Bem, aqui resta claro que não se trata, portanto, do reino de Deus de um local circunscrito, de uma construção física, mas que é semelhante a um homem de pai de família, ou seja, é no próprio coração do homem que se edifica o reino de Deus. E a parábola, então, é dirigida a estes trabalhadores, né, que nós gostamos de imaginar que, para além da coletividade humana, seja também dirigida a nós, os espíritas, né, os trabalhadores da última hora, que vimos enfrentando já hora após hora, né, e esse período temporal da hora mencionada, nós entendemos ser as sucessivas encarnações por que passam os espíritos, sendo, portanto, a vinha o local onde esses espíritos vêm ter essas sucessivas encarnações. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 29, deixa muito claro que esta vinha de Jesus, essa vinha do Senhor, é a terra, local onde se manifestam as leis de Deus materiais, morais, e onde se encontram os corações humanos necessitados de progresso. O verbo empregado é também, nessa parábola, o do trabalho, trabalhar, porque, como bem dito no livro dos Espíritos, na lei de trabalho, né, o trabalho é, para além de uma lei, uma necessidade, tanto pelos seus aspectos materiais, como nós bem sabemos, mas, sobretudo, naqueles aspectos morais, naquilo que nós vimos sempre os grandes espíritos colocarem o seu tempo, a sua dedicação para tudo o que seja útil, todas as oportunidades de trabalharem moralmente, buscando ser úteis. Portanto, este contexto é onde se posiciona essa parábola de Jesus para nós. E aí nós avançamos as instruções dos Espíritos, e de início o Constantino, o Espírito Protetor, nos confirma então este entendimento de que os trabalhadores da última hora receberão sim o seu salário, como todos os trabalhadores, porque este é o entendimento do Senhor. O importante é trabalharem verdadeiramente na obra do Senhor, mas receberão se de fato tiverem esperado até a última hora, porque não bem compreendiam, porque aguardavam a melhor oportunidade, mas que estavam ali de boa vontade à disposição, trabalhadores que eram, mas ainda não encontravam quem lhes assalariasse, né? E esta recompensa futura da vida imortal, da paz que nos espera em mundos mais elevados, que nós vamos então construindo, trabalhando e construindo este reino de Deus em nós. Mas que o salário não será justo e pago para aqueles que se mantiveram à margem de tudo isso, de trabalho, né, pelas horas, pelas encarnações sucessivas, por escolha livre, por preguiça, por blasfemarem até contra Deus e sobre as coisas de Deus, aqueles que tiverem inclusive trabalhado contra o seu semelhante. A estes, né, nos explica o Espírito, não será apenas possível um arrependimento ao final, dizendo, não, Senhor, eu aqui agora me dá o pagamento porque eu vou trabalhar. Na verdade, o Senhor dirá, olha, você desperdiçou a boa oportunidade e ainda que aqui nesta última encarnação que vive, não teve a vontade do trabalho, colocando o seu tempo em movimento para as coisas do bem, do belo e da verdade.
portanto, é necessário que recomeces. Então mandará o trabalhador voltar para que tenha então ele, como diz Leon Denis, despertar desta potência maior que seja a sua vontade, né? Uma vontade resoluta de então construir virtudes, né? A vontade que vai direcionar o seu pensamento, e o pensamento, por fim, ele dá forma à própria existência que nos cerca, por fora e por dentro, de modo que então possa esse trabalhador com coragem cumprir o seu dever moral, né? Cumprir o seu dever moral para consigo, para com a sociedade, para com o mundo e para com a natureza, e sobretudo para com o próximo e para com Deus, né? Esta é a mensagem clara que deixa-nos esse Espírito. E a segunda mensagem que vem pelo Espírito de Henri Heine, ela confirma que os trabalhadores da última hora, eles somos nós os espíritas, assim como diz Constantino, né, que nós, espíritas, somos sim trabalhadores da última hora, porque não podemos dizer que estamos desde o início de nossas encarnações postos ao bom trabalho. Foi necessário então que viéssemos chegar o tempo da nossa maturidade. E é assim que o Espírito de Henri Heine, nessa segunda instrução, complementar à primeira, ele reforça essa ideia e traz até uma passagem muito bonita que eu vou ler, a noção de que os espíritos, eles vão, e nós, espíritas, né, estudiosos e dedicados que despertamos para isso, estamos em verdade vindo de hora em hora, de encarnação em encarnação, portanto, adquirindo conhecimento, maturidade, discernimento, sentimento, para enfim podermos abraçar essa obra maior de revelação e trabalharmos efetivamente, né? Então veja que bonito o que diz o Espírito Henri Heine quando ele fala: muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã, para a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. Tão bonito, tão expressivo, né? E isso vem de encontro àquela pergunta que está no Livro dos Espíritos com relação à finalidade da encarnação, né? A finalidade da encarnação é o progresso de nós mesmos para enfrentarmos as dificuldades nossas e do mundo que nos cerca com muito trabalho para nos adiantarmos. E complementa os estudos, então, com a mensagem que está no item 5, a belíssima mensagem do Espírito de Verdade, que fala dos trabalhadores do Senhor. E aí eu posso fazer a ligação justamente a esta mesma pergunta que está no Livro dos Espíritos, na segunda parte da resposta, qual a finalidade da encarnação? E os Espíritos nos dizem que, para além do progresso individual de cada um de nós, é também o compromisso que nós temos com a obra da criação, tomando parte na obra da criação. Aquilo que Jesus dizia: vós sois deuses. Então o Espírito de Verdade vem aqui então nesse item 5 chamado Trabalhadores do Senhor, fazer essa enorme distinção entre quando chegar o momento, né, o momento anunciado por Jesus nas suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, estes que compreendem e dão testemunho de suas leis entre os homens. Então, quando chegar esse momento, nos diz o Espírito de Verdade, que então sejamos nós aqueles que terão trabalhado em conjunto uns com os outros pelo bem coletivo, amparando-nos, trabalhando sempre na lei de justiça, amor e caridade, tal qual o Senhor nos ensinou.
para que então não sejamos nós aqueles que chegarão o momento então e que terão sido verificados como que se mantiveram à margem, que não trabalharam pelo bem coletivo, que buscaram satisfação apenas nos prazeres e encontraram, portanto, recompensa apenas nos prazeres materiais, para que então não ocorra, como diz aqui ao final o Espírito de Verdade, e eu vou ler a parte final, dizendo: Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Nós vamos chegando ao final do nosso estudo, reflexão, lembrando então que aos olhos do Senhor todos os trabalhadores são iguais e todos terão acesso a essa remuneração plena da vida, na vida imortal, na vida bela, na vida cheia de virtude dos espíritos, no mundo dos espíritos. E aqui eu encerro a reflexão lembrando de alguns exemplos e passagens evangélicas, porque no Evangelho nós encontramos personagens que se assemelham muito a nós, né? E assim como nos lembra Emmanuel no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 74, onde faz menção àquela bela parábola também do bom pastor, das ovelhas, né? A pergunta que fica por Emmanuel é: que ovelhas somos nós, né? E assim gosto de pensar nas personagens, e vamos lembrar de Nicodemos. Nicodemos é um coração maduro, um homem amoroso, estudioso, muito respeitado, pois que era mestre entre os mestres de Israel, tinha uma família que o tinha em grande consideração e afeto, mas ele já ouvira falar daquele fazedor de milagres, daquele Jesus de Nazaré, e ansioso por estar na presença e confirmar aquilo que o seu coração lhe apontava, vai ter com o Cristo e recebe aquela bela lição da reencarnação como necessária, portanto, ao nosso avanço ao reino dos céus, a construção dessas virtudes em nós, e recebe de Jesus diretamente o convite para se juntar aos trabalhos do Senhor, seja um trabalhador na vinha. Mas Nicodemos então tremula ante a tudo o que ele perderia na vida que tinha, o seu posto, o seu conforto, o seu poder e prestígio na sociedade, as suas relações familiares, e ele, que era um homem maduro, então não teve a coragem necessária para abraçar a grande tarefa que o Senhor lhe convidou. De outro modo, nós vamos encontrar Levi, que era tímido, acanhado, vivia em grande isolamento afetivo, porque, sendo judeu e muito inteligente, trabalhava na coletoria de impostos dos romanos, então era rechaçado pelo seu povo e odiado, até mesmo pela sua família. Então vivia numa solidão profunda, numa tristeza, mas já acompanhava a presença daquele Jesus em palestras nas beiras, na margem do lago. E quando Jesus então vai e dirige-se a ele, convidando, ele simplesmente larga tudo para trás e segue para ser, na posteridade, Mateus. Aliás, o que nos trouxe a bela parábola no Evangelho que estudamos. Então fica a pergunta a nós: que ovelha nós somos dentro desse rebanho? Já somos aquelas que vai ao trabalho ou ainda precisaremos de muitas experiências e muito sofrimento para encontrarmos então o nosso real, o porquê da vida? Assim eu concluo, elevo o pensamento a mais alto, encontrando novamente a figura do Mestre amado,
a sorrir para nós todos, a derramar sobre nós todos o seu manto de amor, na certeza de que ouvimos a boa palavra, refletimos e traremos ela firme em nossos corações para darmos testemunho de nós a vida em favor de nós mesmos e do próximo, mais próximo que nos cerca. Sejam então essas as nossas últimas palavras, rogando a todos muita paz e a boa compreensão.